Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de estequiometria e vamos falar hoje de um caso específico que é quando tem reagente em excesso ou que possui um reagente limitante. Então vamos ver o que significa isso. Reagente limitante é aquele que limita a quantidade de produto que pode ser produzido na reação. Isso significa que quando o reagente limitante é totalmente consumido, a reação para, mesmo tendo ainda outros reagentes. Todos os outros reagentes que sobram são considerados reagentes em excesso. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Você tem lá seus reagentes. Colocou quantidades aleatórias de reagente ali para que a reação ocorra. Só que pode acontecer que um reagente esteja em excesso, ou seja, eu não tenho no outro reagente uma quantidade suficiente para reagir com esse reagente que você colocou muito. Então, quando é que a reação vai acabar? Vai acabar quando aquele que não tem a quantidade suficiente acaba, porque uma reação acaba quando um dos reagentes acaba. Então, esse que acaba, ou seja, que faz a reação parar, é chamado de reagente limitante. E aquele que sobra porque não tem do outro reagente para consumir, ele vai estar em excesso, ok? Então, como é que a gente resolve uma questão assim? São as mesmas etapas que a gente fez lá na estequiometria. Primeiro, montar a reação. Se tem a reação, você vai conferir o balanceamento, tudo bem? Balanceou a reação, aí você vai olhar para o seu enunciado e vai utilizar aquela relação que a gente colocou na última aula. Por exemplo, 1 mol. 1 mol é a mesma coisa de eu falar que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol contém 6,2 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu quero o mol em massa, eu uso em gramas. Se eu quero o mol de um gás na CNTP, eu vou usar 22,71 litros, 22,7 litros. Se estiver a pressão da CNTP 1 atm, 0 graus Celsius 1 atm, a gente vai usar 22,4. Mas, geralmente, lá na prova, vai ter qual o volume molar que você tem que usar. Tudo bem, gente? Então, vamos voltar lá, ó. Então, você montou a reação, balanceou a reação. Coloca lá quais as unidades que ele te deu, que ele pede. Se é mol, se é molécula, se é litro. Depois, você vai olhar a proporção com que eles reagem em número de mols. E sempre na primeira linha é aquela tabelinha que a gente acabou de ver. Na segunda linha é o enunciado, né? São os dados do exercício, é o enunciado, ok? Então, vamos ver um exemplo de como é que ocorre isso. Olha bem, ele diz o seguinte: foram misturados 6 mols de ferro com 4 mols de O2 segundo a reação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer o quê? Balancear essa reação. Então, eu vou colocar um aqui. Então, eu tenho 2 ferros no produto, 2 ferros no reagente. 3 oxigênios no produto, aqui eu tenho 2, então eu vou multiplicar por 3 meios, ou seja, 1,5. Para você não precisar trabalhar em fração, o que você pode fazer? Multiplicar toda a reação por 2, que vai ficar 4 ferro mais 3 O2, dando 2 Fe2O3. Se você quiser trabalhar com fração, não tem problema nenhum não, tá bem? Mas tem gente que não gosta. Bom, aí o que ele te deu? Vamos lá. Ele diz que foram misturados 6 mols de ferro. Então, a gente vai lá, ó, mol ferro. Então, você vai lá no ferro, faz a nuvenzinha, escreve mol. Depois, mol de O2. Então, você vai lá no O2, faz a nuvenzinha, escreve mol. Pronto, agora você esquece o enunciado. Aí, aqui você coloca 1 mol, 1 mol não, né, gente? Qual é a proporção que eles reagem? 4 mols para 3 mols. Tudo bem? Aí, a primeira linha da regra de 3, você vai usar essa relação aqui que você colocou. Ou seja, você não tem 4 mols e ele quer que você deixe em mol.
Então, você vai escrever aqui, ó, 4 mols de ferro. Você tem 3 mols de O2 e ele quer que você deixe em mol. Então, está para 3 mols de O2. Tudo bem até aí? Bom, e aí agora, o que você vai fazer? Agora você vai escolher uma das duas quantidades que ele te deu aí. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui 6 mols de ferro. 6 mols de ferro. Qualquer uma das duas. Então, aqui eu tenho X. Tudo bem? Então, fazendo isso daqui, 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 4, isso aqui vai dar 4,5 mols de quê? De O2. Então, veja bem, gente. Para reagir com 6 mols de ferro, 6 mols de ferro, eu preciso de 4,5 mols de O2. Quanto você botou? 4. Então, significa o quê? Que ele está em falta. Então, significa que nesse caso aqui, ele é o reagente limitante. Porque na hora que chegar a 4 mols, a reação acaba. Tudo bem? Então, quer dizer que o ferro é o reagente em excesso. Ah, professora, mas se eu tivesse escolhido o O2, tem problema. Você ia fazer a mesma coisa, ó. 4 mols de ferro está para 3 mols de O2. Só que agora, ao invés de escolher 6 mols de ferro, eu vou colocar aqui, ó, 4 mols de O2, aí eu vou ter X. Então, fazendo esses cálculos, eu vou achar 5,33 mols de ferro. Olha lá, gente. Quer dizer que para reagir com 4 mols de O2, eu preciso de 5,33 mols de ferro. E quanto ele colocou? 6. Então, quer dizer que ele está em excesso. Tudo bem? Então, quer dizer que o ferro está em excesso. Então, olha lá. Quanto irá sobrar do reagente em excesso no final? Então, o que vão ser? Vão ser 6 mols que eu tinha, menos 5,33 mols. Não é isso? Então, isso daqui vai dar um excesso de 0,67 mols de quê? De ferro que vai reagir. Tudo bem? Que não vai reagir, certo? Que vai estar em excesso. Vamos ver outro exemplo? Olha aqui. Outra questão. Considere a seguinte reação corretamente balanceada. Ok. Determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação quando 5,2 gramas de sódio reage com 5,10 gramas de Al2O3, dióxido de alumínio. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver a unidade que ele deu e a unidade que ele pede. Olha só, gramas de sódio. Então, você vai lá no sódio, faz a nuvenzinha, escreve massa. Tudo bem? Depois, gramas de Al2O3. Você vai lá, destaca o Al2O3, escreve massa. Tudo bem? Agora, vamos ver a proporção com que eles reagem em mol. Então, pelo balanceamento, eu tenho que 6 mols desse reage com 1 mol desse. Pronto. A primeira linha da regra de 3 é aquela tabelinha que a gente viu, ó. Ele quer que você transforme mol em massa. Então, vamos lá ver como é que a gente transforma? Para transformar mol em massa, eu vou usar massa molar. Então, vamos calcular lá qual é a massa molar do Na. A gente vai lá na tabela periódica e acha que a massa molar do Na é igual a 23 gramas por mol. Tudo bem até aí? Bom, só que quantos mols eu tenho? 6. Então, eu vou pegar 6 vezes 23 gramas de Na está para mol, ele quer que você transforme em massa. Então, vai ficar uma vez, como é que a gente transforma mol em massa? Massa molar. Então, eu vou calcular a massa molar do Al2O3, eu já fiz aqui, massa molar do Al2O3, considerando alumínio 23, oxigênio 16,
que vai dar 102 gramas por mol. Quantos mols você tem aqui? 1. Então, o mol em massa vão ser 102 gramas de quem? De Al2O3. Aí eu vou escolher um dos dois, né? Porque a primeira linha é aquela tabelinha com a proporção. Segunda linha é o enunciado, que ele te deu, o que ele pede. Então, eu tenho aqui, ó. Vou escolher aqui 5,52 gramas de sódio. Para reagir 5,52 gramas de sódio, vamos ver quantos gramas de alumínio, de óxido de alumínio ele vai precisar. Então, eu já fiz esses cálculos, ele vai precisar de, cadê? 4,08 gramas de quê? De Al2O3. E quanto ele colocou? 5,10. Certo? Então, significa o quê, gente? O que significa isso? Que o Al2O3, ele está em excesso. E o sódio, cadê? O sódio, ele é o reagente limitante. Tudo bem? Aí ele pergunta, qual é a massa do reagente em excesso que permanecerá sem reagir no final do processo? Então, olha só, para reagir com 5,52, eu preciso só de 4,08. Só que ele colocou quanto? 5,10. Então, eu venho aqui e coloco 5,10 menos 4,02. Então, isso aqui vai dar 1,02, não é isso? 1,02 gramas de Al2O3 que está em excesso. Tudo bem? Só que aí ele continua. Qual é a massa do alumínio produzido? Então, agora a gente vai lá para a primeira estequiometria. Ele quer massa de alumínio, gente. Então, olha lá, massa de alumínio. Então, bota aqui massa. Acontece que tem quantidade dos dois reagentes. Eu gosto de utilizar o reagente limitante, que ele já me deu a quantidade certa. Poderia usar o Al2O3? Poderia. Mas qual é a massa de Al2O3 que eu ia ter que usar? 4,08. Tem problema nenhum? Mas vai que eu errei um cálculo. Vai que na hora que eu subtrair deu errado também. Então, como ele já me deu dado no exercício, eu já sei que ele é o limitante, então eu vou trabalhar com ele. Então, eu vou lá, ó, e pego o sódio, né, o limitante, e o que ele te deu? A massa desse reagente limitante. Agora, esquece o exercício. 6 mols desse está para 2 mols desse. Não é isso? Certo até aí? Bom, a primeira linha da regra de 3 é aquela tabela que a gente fez. Então, vamos lá. Da relação de mol. Ó, 6 mols, só que ele quer em massa. Então, o que você vai usar? Massa molar. Massa molar do sódio, 23 gramas por mol. Então, você vai botar 6 vezes 23, não é isso? 23 gramas de sódio. Está para 2 mols. Então, 2 vezes, ele quer que você transforma mol para massa. Como é que você transforma mol para massa? Multiplica pela massa molar. Então, a massa molar do alumínio vale 27 gramas por mol. Isso ele tem que dar a tabela periódica, né? Para você poder calcular. Você não tem que saber de cor. Aí, vamos lá. Segunda linha da regra de 3 são os dados do exercício. Quanto ele colocou de sódio que vai reagir tudo? 5,52. Então, eu venho aqui. 5,52 gramas de sódio, eu vou ter X. Então, isso daqui vai dar 2,16 gramas de alumínio. Ah, professora, mas eu não quero usar. Eu quero fazer com a Al2O3. Tem problema nenhum. Então, você vem aqui, ó. Então, agora, você vai usar o Al2O3. Então, aqui tá 1 mol. E você tem massa. Então, vamos ver se vai dar a mesma coisa. Tem que dar. Então, agora eu quero usar o Al2O3 para calcular o alumínio. Então, vamos lá. Primeira linha da regra de 3 é essa relação. Ó. Eu tenho 1 mol, só que ele quer o mol em massa. Então, eu vou multiplicar pela massa molar do Al2O3. A gente já calculou, não já? 102. 102 gramas de Al2O3.
está para 2, então para, né? 2 vezes 27 gramas de alumínio. Qual é a massa do Al2O3 que eu vou utilizar? Vou utilizar só o que reage. Quanto reage? 4,08 e não 5,10, certo? Então, para reagir com 5,52, só vão reagir 4,08. Então, você põe aqui 4,08 gramas, eu tenho X. Isso aqui vai dar 2,16 gramas de alumínio. Tudo bem? Certo? Então, quando você for usar o limitante, você usa do exercício, né? Do enunciado. Agora, se for o reagente em excesso, você tem que calcular quanto que ele tem que reagir, né? Com aquele reagente limitante que você tem aí. Tudo bem, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fiquem com Deus.